dizer que, antes de iniciar o pronunciamento que me traz na tribuna neste momento, eu gostaria de abrir aqui um parêntese para comunicar o belo evento organizado pela bancada feminina, sob a liderança da senadora Marta Suplicy, vez que aconteceu em seu estado, no estado de São Paulo, de um grande evento na última quinta-feira. Fomos boa parte das deputadas federais, senadoras da República, acompanhadas de inúmeros deputados federais, do presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, e na Fiesp, senhor presidente, realizamos o primeiro de tantos outros atos que deveremos realizar nas capitais e nas cidades brasileiras, que decorre de uma campanha nacional que nós, da bancada feminina, estamos envolvidas, que é a campanha relativa à reforma política, mas especificamente para tratar a questão de gênero dentro da reforma política, uma campanha denominada Reforma por Mais Mulheres na Política Já, senhor presidente, porque temos o entendimento que, se a reforma não servir a aperfeiçoar o processo de representação democrática, não será exatamente aquela reforma esperada pelo conjunto da sociedade brasileira. Mas eu vou voltar aqui à tribuna, senhor presidente, para falar acerca deste assunto. Eu, hoje, quero tratar a respeito da avaliação do quadro político que fizemos durante todo o último final de semana. De sexta-feira, dia 27, até o dia de ontem, dia 29, a direção nacional do meu partido, o PCdoB, que, aliás, no último dia 25, comemorou 93 anos de fundação, o seu aniversário. Nós passamos, como parte dessas comemorações, reunidos a direção nacional, o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, reunidos e debatendo não só questões estratégicas, mas, sobretudo, o quadro de crise que atravessamos hoje, em boa parte no mundo e especialmente em nosso país, o Brasil. Uma reunião muito densa, classificada pelo nosso presidente, Renato Rabelo, como uma reunião importante, que de fato foi, porque com muita paciência ouvimos opiniões de mais de uma centena de companheiros, camaradas, dirigentes do Partido Comunista do Brasil, de todo essa extensa nação, e dos mais diferentes setores, de um membro da juventude, senhor presidente, senador Eumano, a uma representante de mulher, a um representante comunitário, a ministro, a pessoas que ocupam cargos de secretários estaduais. E, a partir daí, eu quero aqui dizer como o nosso partido se mantém unido, principalmente nos momentos mais difíceis da vida brasileira, da vida da democracia brasileira. Uma reunião tensa, densa, mas marcada com um profundo espírito de unidade e de desejo de participar e de contribuir para a superação do problema, entendendo que superar o problema significa caminhar rumo ao avanço e jamais caminhar rumo ao retrocesso. Portanto, senhor presidente, é que nesse período ainda das comemorações dos nossos 93 anos de fundação, essa última reunião do Comitê Central serviu também para convocar a 10ª Conferência Nacional, que deverá ter como tema, além da continuidade do debate acerca da situação política do momento, dessa grave crise porque passamos, deveremos debater o lugar e o papel do nosso partido nessa nova realidade que emerge, sobretudo da luta necessária, e além de ser uma conferência chamada com o firme propósito de debater a sucessão na presidência nacional de nosso partido. Renato Rabelo, que é o nosso presidente já há mais de uma década, manifestou o seu interesse em deixar a presidência, jamais a militância, jamais a possibilidade de continuar contribuindo e formulando com o partido,
mas entendendo que é necessário essa alternância de poder dentro do nosso partido, convocamos especialmente essa 10ª conferência para debater essa sucessão. E, senhor presidente, essa nossa longa trajetória de 93 anos de existência, de heróicas lutas e importantes realizações da legenda comunista, revela que sua existência é uma exigência histórica, deriva de aspirações profundas do nosso povo de construir uma nação próspera, democrática, soberana e de pujante progresso social. Projeto que, pela convicção de nosso partido, o PCdoB, só triunfará se tivermos como rumo e horizonte a transição ao socialismo. Mais de 9 décadas de lutas do PCdoB, senhor presidente, resultaram num rico legado à nação e aos trabalhadores, no qual se destacam jornadas empreendidas em conjunto com as forças progressistas, como as que foram travadas contra o Estado Novo, de 1937 a 1945, e contra a ditadura militar de 1964 a 1985. Essas e outras jornadas que custaram, inclusive, a prisão e a própria vida de muitos de nossos camaradas, de nossos militantes comunistas, assim como de outros grandes patriotas, proporcionaram a conquista da democracia, na qual a nação, hoje, se apoia para edificar o seu presente e o seu futuro. E eu me refiro e faço essa pequena introdução, senhor presidente, para dizer o quanto é atual ainda a luta em defesa da democracia em nosso país. Porque, diante dessa crise, e é uma grave crise, não adianta querermos aqui tapar o sol com a peneira, vivemos uma crise profunda no Brasil, uma crise que temos entendimento ser uma crise política, com nuances de crise econômica, uma crise ética, moral, e que pode levar a uma crise da ordem institucional. Então, não dá para dizer que está tudo bem. Vivemos uma crise e dela temos que sair, senhor presidente. Agora, repito, temos que sair no caminho do avanço e não permitir que aconteça agora o que aconteceu no passado. Crises levaram a retrocesso. Vossa Excelência, muito mais do que eu, viveu nesses momentos em que, aparentemente, em defesa da ética, movimentações e grandes mobilizações foram feitas, mas que culminaram em regimes autoritários, em regimes de exceção, em regimes antidemocráticos. Agora, nós não podemos jamais permitir que isso aconteça. Portanto, um dos pontos centrais da reunião do Comitê Central desses últimos dias, e que será um dos pontos centrais do debate da sucessão na conferência que será realizada em maio, é, sem dúvida, a defesa da democracia, a necessidade de se impulsionar a contraofensiva e, para isso, para que se impulsione uma contraofensiva, é necessário, é fundamental, é imprescindível, senador Capi, a construção de uma frente ampla, uma frente, acima de tudo, em defesa dos avanços, dos direitos conquistados e da própria democracia brasileira. Eu me refiro a Vossa Excelência, senador Capi, porque Vossa Excelência foi um dos tantos brasileiros, ao lado de Janete Capiberibe, de tantos outros, aqueles que eu acabei de me referir, que viveram durante muito tempo na clandestinidade, porque tiveram seus direitos democráticos cortados. Então, é com esse compromisso histórico e com a causa democrática que o nosso partido entende ser necessário alertar o povo para o fato de que a nossa própria democracia é que está sendo ameaçada, senhor presidente. Por quê? Porque, infelizmente, uma parte formada por oportunistas, conservadores, saudosos do período neoliberal, vem promovendo uma verdadeira escalada reacionária e defendendo, inclusive, o golpe contra o governo democrático conquistado legitimamente nas urnas nas últimas eleições, que é o mandato da presidenta Dilma. O objetivo dessa intentona da direita, que ocorre num contexto de forte impacto da crise capitalista mundial sobre os países em desenvolvimento, de uma ofensiva do imperialismo na América Latina,
não tem outro objetivo senão a tentativa de ceifar o ciclo democrático e progressista iniciado em 2003 com a eleição de Lula para presidente da República. Aí muitos podem até dizer, mas a crise ela é real, ela não é construída artificialmente. De fato, a crise é real e é contra ela que nós temos que trabalhar, é contra ela que nós temos que lutar. Porque, senhor presidente, lutar permitindo não um retrocesso, mas sim um avanço. Então, vamos ver como tudo evoluiu nesses últimos tempos. Eu aqui não quero ser dona da verdade, apenas tentar fazer um pouco, de forma bem resumida, um pouco da avaliação que todos nós temos. Primeiro, estourou no Brasil uma operação chamada Lava Jato, uma operação que dura quase um ano e que vem elucidando, vem apontando, vem mostrando ao conjunto da população brasileira as coisas que muitas vezes se sabia ouviu dizer do corredor, ouviu falar, mas que hoje elas estão sendo desvendadas, elas estão sendo mostradas. Eu aqui me refiro à operação que está mostrando as inúmeras ações criminosas que ocorreram no entorno e diretamente contra a Petrobras. Essa que não só é a maior empresa do Brasil, mas que é o próprio orgulho do povo brasileiro. Ações desenvolvidas por servidores da empresa, por empresários que atuam diretamente em contratos com essa empresa e por políticos, que eu não quero aqui condenar absolutamente ninguém, que é ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, que cabe esse papel de investigar e de mostrar com provas o grau e o nível de envolvimento de cada um, sejam políticos, sejam empresários ou servidores públicos, senhor presidente. No decorrer dessa operação, vivemos uma eleição, talvez a mais disputada dos últimos tempos no Brasil. Uma eleição que culminou com a vitória legítima da presidenta Dilma. E eu digo legítimo, a vitória apertada, entretanto legítima, como diz o presidente do meu partido, Renato Rabelo, uma vitória épica, uma vitória importante. Por quê? Porque a população brasileira teve a oportunidade, durante o período eleitoral, de poder ouvir, ver e analisar o que aconteceu no Brasil num passado mais distante, num passado mais recente e aquilo que poderia vir a acontecer no futuro. E a maioria optou em reeleger a presidenta Dilma para novamente dirigir os destinos desse país. Mas é inegável que das eleições, o que ficou também das eleições foi uma disputa extremamente acirrada entre as forças de apoio à presidente Dilma e as forças oposicionistas, ao ponto de que a oposição não considerou o episódio encerrado a partir da realização do segundo turno, não. Continuou a dar curso àquilo que nós chamamos ao terceiro turno, senhor presidente. Então, vivemos uma disputa extremamente acirrada até o momento. Aliado a isso, vivemos um problema na nossa economia, que muitos dizem, esses problemas na economia brasileira revelam que a presidente Dilma mentiu ao povo brasileiro. Não é essa a verdade. Não é essa a verdade. E muitos dizem também que é falácia o fato de que alguns membros do governo ou dos partidos da base de apoio ao governo se baseiam numa fundamentação falsa e equivocada, que seria a tentativa, dizem eles, de justificar a crise da economia brasileira com uma crise internacional. Ora, falacioso é quem não quer enxergar. Pretende enganar a população aqueles que tentam dizer que o Brasil vive separado do mundo e que o Brasil é uma nação imune ao que acontece no mundo. Ou será que não é verdade, senhor presidente, que o Brasil, que viveu durante tanto tempo com benefícios importantes do preço das commodities, não sofreu com a queda do preço das commodities e por conta da perda da capacidade de compra de muitos países, dos Estados Unidos, da Europa, da própria China, que crescia a cada ano acima dos 2 dígitos e hoje
prevê um crescimento de 7%, que para eles, para quem crescia a 11%, 12%, é uma queda significativa. Mesma coisa que nós no Brasil, crescíamos uma média de 2,5%, 3% ao ano e passamos a ter um crescimento nulo. Não tivemos decréscimo, não tivemos recessão, mas não tivemos um crescimento significativo. Então, comparativamente, creio que estamos muito dentro da média internacional. Aliás, estamos acima da média internacional. Porque enquanto os outros países jogaram o ônus da crise, que é uma crise do sistema financeiro capitalista, sobre as costas dos trabalhadores, nós não tivemos problema de desemprego. Não tivemos problema de desemprego. Nós não tivemos problemas de perda de direito dos trabalhadores. Não tivemos isso, senhor presidente. Não tivemos. Então, todas as medidas, inclusive as medidas de desoneração, inclusive essas medidas de desoneração, foram necessárias. A sua adoção foi necessária exatamente para garantir que o povo mais humilde não fosse aquele que sofresse em primeiro lugar. Mas chega uma hora, como um feijão numa panela de pressão, que ou a gente desliga o fogão ou um pouco que a coisa estoura. Não vejo o Brasil ainda na situação de ter a panela de pressão estourando, mas o Brasil no momento em que precisa tomar algumas medidas para conter um futuro colapso que está muito distante, mas está adiante, muito distante, mas lá adiante. Então, anunciadas as medidas fiscais pela presidenta Dilma, que nós temos dito, não apenas eu, mas vários senadores e senadoras que se revezam dessa tribuna para falar acerca das medidas de ajuste. Que medidas de ajuste no Brasil são necessárias. Agora, se serão aprovadas exatamente da forma como vieram, não creio. Porque a democracia é isso, é a independência dos poderes com convivência harmoniosa. Amanhã mesmo teremos aqui na casa, num debate que já antecipadamente considero um dos debates mais importantes que a gente vai ter, nesse início de trabalhos no Parlamento Brasileiro, a presença do ministro da Fazenda, ministro Levi, que virá debater com todos os senhores e senhoras senadoras, debater a situação do Brasil, debater as medidas que estão sendo debatidas no Congresso Nacional, e vamos trocar ideias, vamos apontar, ver onde é que podemos avançar, o que podemos mudar, o que devemos manter. É exatamente esse diálogo que nós temos, senhor presidente. Então, esse momento faz com que o Brasil, de fato, atravesse um período de dificuldade. A Operação Lava Jato o Ministério Público divulgou recentemente uma relação de pessoas que estão sendo investigadas e que envolve pessoas não ligadas apenas ao setor empresarial, mas ao parlamento brasileiro, ao governo brasileiro. Então, veja, senhor presidente, é óbvio que a situação não é tranquila, mas eu repito, nós do PCdoB entendemos que nesse momento de dificuldade é o momento em que temos que estar unidos em defesa do Brasil. Jamais aceitaremos que oportunistas de plantão utilizem esse momento, como muitos fizeram no passado, para promover golpes. Não. Isso nós não aceitaremos e lutaremos com todas as nossas forças. Por isso entendemos que a defesa do mandato da presidenta Dilma, neste momento, é fundamental, senhor presidente, é primordial, porque defender o mandato legítimo da presidência significa defender a própria democracia em nosso país. Então, é partindo dessa realidade instável, perigosa, que nós do PCdoB, senhor presidente, ressaltamos que a questão-chave do momento é rechaçar o golpismo, defender de modo resoluto a democracia e o mandato constitucional da presidente Dilma. Avaliamos que se impõe como tarefa maior constituir desde já, e aí não basta diagnosticar a crise, é preciso apontar caminhos para a saída da crise. E nós temos o entendimento que hoje uma tarefa primordial é constituir uma frente ampla com todas as forças possíveis do campo democrático e patriótico, pois somente uma frente que una as forças patrióticas, progressistas e democráticas da nação será capaz de enfrentar, de isolar e derrotar a ofensiva retrógrada do consórcio oportunista e oposicionista.
E aí, senhor presidente, vamos voltar às manifestações. Eu tenho certeza, e as próprias pesquisas feitas durante as manifestações de rua mostram que a grande parcela da população não está preocupada em tirar a presidenta Dilma, está preocupada em ajudar ou lutar para que o Brasil esteja nos trilhos. E o Brasil nos trilhos significa uma nação que sabe combater a corrupção, mas, ao mesmo tempo, promover as mudanças estruturais e estruturantes exigidas pela própria nação, com o objetivo de aperfeiçoar os métodos de fiscalização, de participação, de governança em nossa nação. Essa frente ampla que defendemos, senhor presidente, deverá se constituir, no nosso entendimento, em torno de bandeiras aglutinadoras, como a defesa da democracia, da legalidade, do mandato da presidência, a defesa da Petrobras. E Vossa Excelência nos dá muita alegria, porque não havia assinado a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, que foi instalada há uma semana com muito sucesso no Congresso Nacional, mas que já é parte da Frente em Defesa da Petrobras, e conosco participará do desenvolvimento de inúmeras ações, porque defender a Petrobras, defender a economia, a engenharia nacional, não significa ser conivente com a corrupção, pelo contrário. Nós deveremos ser muitíssimos duros no combate à corrupção, em exigir a punição daqueles que comprovadamente se meterem em corrupção. Mas isso não significa defender o enfraquecimento da Petrobras, porque defender o enfraquecimento da Petrobras significa defender o enfraquecimento do Brasil enquanto Estado, enquanto nação, que tem mais de 200 milhões de pessoas a cuidar, a zelar. Então, essas são bandeiras importantes, assim como é também importante a bandeira do combate à corrupção, a bandeira do fim do financiamento empresarial das campanhas, pela retomada do crescimento econômico do país e pela garantia dos direitos sociais e trabalhistas. O fim do financiamento empresarial, senhor presidente. Esse, aliás, não é um assunto que une a todos aqui, mas eu sei perfeitamente que mesmo alguns parlamentares que não defendem o fim do financiamento empresarial sabem que as coisas não podem continuar como estão hoje. Não podem, precisamos mudar, porque o que permite a legislação eleitoral hoje? Tudo e mais um pouco, senhor presidente. É a própria legislação eleitoral do Brasil que diz que as campanhas partidárias, políticas, são bancadas com recursos do setor privado. O limite que a lei determina é um limite muito alto. 10% do faturamento de uma empresa. Olha, uma empresa que fatura bilhões. Tem um limite que não deixa de ser um limite, senhor presidente. 10% é muito alto. O que faz com que no Brasil, parlamentares, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, governadores, todos, presidentes, todos, tenham suas campanhas eleitorais bancadas por empresas. Isso está errado, senhor presidente. Isso é um exemplo vivo e concreto daquele velho ditado, quando se coloca a raposa para cuidar do galinheiro. É verdade. Eu quero dizer que me entristeço muito ao ligar o rádio, a televisão e ouvir alguns comentários, não de comentaristas políticos, não de estudiosos, cientistas políticos, não, comentários de apresentadores de programas de televisão, de telejornais, dizendo o seguinte: a cada notícia que dão, ao final, eles se veem no direito de fazer um comentário. E que comentários são esses? Comentário que vai no seguinte sentido: mas espera lá, como que uma empresa doa para um candidato 20, 30 milhões de reais numa campanha? Quão bom é esse candidato, é essa empresa? O que esse candidato, uma vez eleito, fará a favor dessa empresa? E por que essa mesma empresa não doa essa mesma quantidade para instituições filantrópicas, por exemplo, de apoio a crianças portadoras de câncer, a viciados em droga, a moradores de rua? Não. 20 milhões para aqueles, não. Mas para financiar campanha, sim. Aí vem outro ditado: é dando que se recebe.
Então, veja, senhor presidente, não dá. Se nós falamos em aperfeiçoar a democracia, nós temos que separar o poder público do poder privado e manter, fortalecendo cada vez mais a independência dos poderes, sobretudo do poder legislativo. E parte dessa independência passa por uma reforma do sistema político eleitoral brasileiro. E, repito, eu sou ardorosa defensora da proibição do financiamento privado, de empresas privadas, às campanhas eleitorais. Aliás, eu abraço no todo a proposta da coalizão que é formada por inúmeras entidades, personalidades, mais de 100, de 200 entidades, puxadas pela CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, por entidades juvenis, centrais sindicais, que no bojo da sua proposta de reforma política apresentam o fim do financiamento empresarial de campanha. Eu abraço. Mas sei também que muitos daqueles que acham que esse não é o remédio para sair do problema, que nós nos unamos e vamos encontrar um denominador comum, tendo como norte o fato de que é mais importante agirmos naquilo que nos une, nos orientarmos por aquilo que nos une, do que nos separarmos por aquilo que nos desune. Porque, veja, todos nós sabemos que o sistema tem que mudar. A fórmula, a receita que cada partido, que cada parlamentar tem para a saída é que difere. Mas se nos agarrarmos no fato primordial e primeiro, que é a necessidade da reforma, aí a gente pode caminhar, a gente pode dar uma resposta que a nação brasileira exige. Aliás, essa etapa histórica da nossa democracia exige e é necessária para que a gente não experimente retrocessos. Portanto, a formação da Frente Ampla, a necessária retomada da iniciativa política das forças democráticas e progressistas, exige o protagonismo também da presidenta Dilma e a participação destacada do ex-presidente Lula. A esquerda partidária e os movimentos sociais, sem abdicar de sua pauta específica, devem se empenhar nessa tarefa candente. Cabe, em especial, à presidenta Dilma, no nosso entendimento, apoiada num núcleo de articulação política plural, condizente com uma coalizão ampla e heterogênea, pactuar uma recomposição que assegure ao governo a maioria no Congresso Nacional. Demanda que implica esforços para agregar os partidos de centro como parte importante da base aliada. Sobre o tema da corrupção, a posição que eu já acabei de falar aqui do meu partido, o PCdoB, sempre foi e é muito clara, senhor presidente, o combate à corrupção deve prosseguir e os corruptos e corruptores devem ser julgados e punidos. Contudo, alertamos, nós do PCdoB, que há no âmbito da reforma política, já em votação no Congresso Nacional, um movimento do campo político conservador e de outros setores para não só manter o financiamento empresarial. Como eu disse, muitos não são a favor do fim do financiamento empresarial, mas alguns são contra qualquer tipo de mudança nessa parte de financiamento eleitoral. E aí, senhor presidente, não dá. Portanto, eu tenho certeza e a convicção absoluta que o que nós precisamos fazer é reunir a maioria. E a maioria hoje, eu não tenho qualquer dúvida em afirmar, a maioria no Congresso Nacional, aqui no Senado Federal ou ali ao lado na Câmara dos Deputados, a maioria está movida por boas intenções, movida pela consciência de que, de fato, é preciso promover essas reformas profundas. Além disso, senhor presidente, nós entendemos que não dá para a reforma política deixar o que é principal de lado e trabalhar no que é secundário. O que é secundário, mas que pode promover uma antirreforma política que resulte na exclusão ou na redução drástica das minorias nas casas legislativas. Aí o exemplo da coligação partidária. Essa casa aprovou em primeiro e segundo turno o fim da coligação partidária. Eu sei, tenho um entendimento que o objetivo
de quem votou a favor, e a grande maioria do Senado votou a favor, contra o nosso voto do PCdoB, a grande maioria aprovou o fim das coligações partidárias, que o espírito que move essa proposta não é o espírito da busca da exclusão, da representação das minorias do poder, não, mas tão somente de buscar frear essa quantidade absurda, desnecessárias de partidos políticos que existem no Brasil. Aqui eu tenho o senador Capiberibe, meu líder do PSB e que compõe, aliás, quem lidera o nosso bloco é a senadora Lídice, não é senador Capiberibe. Mas o PSB se posicionou a favor do fim das coligações. Agora, ao lado do posicionamento do fim das coligações, defende o quê? A possibilidade da criação daquilo que nós chamamos de coalizão partidária, das federações partidárias, que é a possibilidade de unir partidos que não são idênticos, mas se aproximam no pensamento e nas ideias, e esses partidos terem a possibilidade de formar uma federação e concorrer às eleições e manterem-se unidos no pós-eleições. É assim que acontece no Uruguai, é assim que acontece no Chile, é assim que acontece em tantos países, onde coalizões é que disputam campanhas eleitorais. Enfim, senhor presidente, nós do PCdoB aprovamos um documento muito importante, um documento que procura ser o norte das nossas ações políticas, dar o norte para as ações políticas desse momento. E um documento que aponta também saídas para essa crise, repetindo sempre que o centro para a saída da crise deva ser o fortalecimento da democracia, a manutenção dos direitos do povo e dos trabalhadores brasileiros. Já na campanha da presidenta Dilma, nós dizíamos continuar para avançar nas mudanças. Então, essa é a tarefa que o povo brasileiro está sendo chamado. Eu quero dizer que voltarei à tribuna para tratar desse assunto, senhor presidente, e vou querer analisar um pouco mais detalhadamente a questão do ponto de vista econômico, porque é preciso que se ponha o ponto nos is, porque existem aquele velho ditado que diz que uma mentira repetida 100 vezes, ou seja, uma análise, não precisa ser uma mentira, mas uma análise equivocada, repetida 100 vezes, acaba se transformando em verdade. E querer dizer que a falácia, o fato de que o Brasil não sofre uma crise que é internacional, não é verdade. Nós estamos sofrendo consequência disso, sim, senhor presidente, mas precisamos tomar lições com momentos importantes da nossa história, tomar lições com momentos do presente da nossa história e entender que o momento é o momento da busca da unidade, uma unidade ampla, mas uma unidade que se forma em torno daqueles verdadeiros democratas, daqueles que defendem o Brasil, que defendem o povo. E, no meu entendimento, isso passa pela defesa das nossas estruturas democráticas, das próprias estruturas do Estado brasileiro, como, por exemplo, a própria defesa da Petrobras. Então, essa foi um pouco do debate vivido por mim, pelo meu partido nesse último final de semana, que, repito, está muito disposto a seguir trabalhando ao lado do povo brasileiro, ao lado do governo, dentro do parlamento, fora do parlamento, para que a gente possa, unidos, superarmos essa crise e dela transformar o Brasil num país de grandes oportunidades para a nossa gente, porque, afinal de contas, não somos um país plenamente constituído, nem tampouco uma democracia plenamente constituída, mas somos um país e uma democracia em construção. Então, viver momentos difíceis e delicados é natural no processo democrático. Agora, o ideal é que possamos manter a unidade para superar e avançar, transformando o Brasil numa nação que se preocupe ainda mais com o povo e com a sua gente. Muito obrigada, senhor presidente.